Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Eu quero convidar vocês também a meditarem a palavra de Deus com muito carinho. Nós iremos meditar o Evangelho desse sábado, nos preparando para viver um final de semana bonito, de intimidade com Deus e de convivência fraterna, também com os familiares. Então procure se preparar bem, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Apresente ao Senhor também aquilo que você vivenciou ao longo desta semana, as coisas que foram boas, as coisas que não foram tão boas. E vamos mergulhar nesse texto da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Liturgia, para que a gente possa, em comunhão com toda a Igreja, celebrar bem e vivenciar cada momento da nossa vida. Quero agradecer a você que segue esse canal de evangelização, a você que curte, compartilha, a você que é inscrito. Saiba que todos os gestos que você faz aqui dentro desse canal de evangelização, eles fortalecem ainda mais a evangelização. Então, se você curte, se você compartilha, esse canal aí é fortalecido. Então, procure fortalecer sempre mais esse canal de evangelização, para que a gente possa aumentar também as visualizações e, como consequência, chegar a mais e mais pessoas, famílias, que também precisam da palavra de Deus para se fortalecer e crescer, tendo Jesus no coração. A palavra de Deus desse sábado é retirado de Marcos capítulo 8, versículos 1 ao 10. Comeram e ficaram satisfeitos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vêm de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Juntos vamos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente precisa se ater aos detalhes. Como Jesus agia. Às vezes tem coisas que passam desapercebidos. E Jesus, ele sempre traz a situação para a realidade humana, para a sensibilidade, aquilo que é próprio do ser humano. E hoje, logo no início do texto, a gente já percebe isso. Jesus que se sensibiliza porque as pessoas não tinham o mais básico, que era o pão, para saciar a sua fome. E Jesus já sabe disso. Ele sabe que não adianta ficar falando, não adianta querer pregar, ensinar, falar valores, se as pessoas elas estão com fome, elas não têm o básico, elas só pensam em comida. A cabeça delas está em outro lugar, então pensando, bom, quando que nós vamos comer alguma coisa? A gente sabe que a gente precisa, a gente sabe que a gente está aqui com Jesus, nós queremos segui-lo,
mas também a gente precisa matar a fome, saciar a fome. E eu acho que é isso que muitas vezes a gente acaba esfriando o coração, porque a gente não olha para as pessoas naquilo que as pessoas precisam, mas naquilo que eu quero levar para as pessoas. Muitas vezes a gente chega com uma palavra de Deus, bonita palavra de Deus, sabe que aquilo ali vai transformar muitas vidas, mas para aquela realidade que a pessoa está passando, ela ouve, mas não assimila. E por isso que nós precisamos viver a empatia, né? Muito ensinada por Teresa Benedita da Cruz, né? Edith Stein. Ela falava muito sobre a empatia, e essa foi a tese dela, falando sobre a empatia, esse se colocar no lugar do outro, esse viver com o outro, qual é a necessidade do outro. E a gente precisaria estudar, inclusive, mais sobre isso. E eu quero que você faça esse exercício nesse sábado. Quando você for falar para alguém, tente se colocar no lugar da outra pessoa que te ouve. Será que aquela pessoa, ela está disposta, preparada para acolher aquilo que você tem a dizer, aquilo que você quer dizer? Ou ela tem alguma coisa para compartilhar contigo, mas não está encontrando um momento, não está encontrando palavras para isso? Quando Jesus realiza esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, primeiro Jesus se sensibiliza com a necessidade daqueles que estão ali com ele. Jesus não diz, olha, esperem mais um pouco porque eu ainda tenho mais coisa para dizer para vocês. Jesus diz, olha, eles já estão com fome, eu não posso nem mandar eles embora porque eles vão desmaiar pelo caminho. É aqui que nós vamos resolver esse problema. Saciar essa fome. Não é só a fome de pão, o pão físico. É o pão espiritual e o pão físico também. O pão material. É o alimento para o corpo e o alimento para a alma. As duas coisas precisam andar juntos, nesse perfeito equilíbrio. Que nós possamos hoje também se sensibilizar com as pessoas que estão diante de nós. Alguém que está doente, alguém que está desempregado, alguém que está passando por um momento difícil na sua relação, um momento difícil na educação dos filhos. Enfim, são tantas as situações que a gente encontra. E se nós conseguirmos sensibilizar-nos com a situação do outro, também nós somos capazes de, com Jesus, fazer esse milagre que sacia a necessidade. Aqueles que comeram ficaram satisfeitos. Não quer dizer que eles ficaram cheios, fiquei de barriga cheia de tanto comer. Não, eles ficaram satisfeitos, eles ficaram felizes. É como quando você vai falar com alguém e aquela pessoa ela fala e depois praticamente você não diz nada e finalizando ela diz, muito obrigado por você ter me ouvido. Ela ficou satisfeita, porque encontrou alguém que olhou para ela com amor, com carinho, se sensibilizou com a dor. Às vezes nós não temos isso. Eu creio que a gente precisa praticar mais isso. E esse é um diferencial do nosso canal de evangelização. Sensibilizar o coração das pessoas para que a gente possa crescer. Que a gente possa, nessa integridade do ser humano, evoluir. E aí é tão bom quando as pessoas dão um retorno, escrevem uma mensagem, quanto essa palavra de Deus sacia a necessidade. Eu precisava ouvir isso mesmo. Eu ouço a palavra de Deus, eu fico satisfeito, eu fico feliz. Isso me fortalece para o meu dia. Que agora a gente possa fazer esse exercício de levar essa palavra para mais alguém, mas sempre sabendo disso. Se sensibilize com a situação do outro.
E eu quero que você deixe aqui a sua mensagem também, para que eu possa rezar por você. Se você não quer contar a situação, apenas escreva nos comentários: reze por mim, tá bom? Eu vou colocar o seu nome em oração, ou o nome da sua família em oração. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias, sobre as pessoas também que irão viajar nesse final de semana, que possam ir e voltar com segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom final de semana e até o próximo momento de oração.